Voltamos ao vivo com mais um bloco do nosso Momento Esportivo. Hoje, tecnologia aplicada ao esporte com os profissionais especialistas. Os dois psicólogos de Montes Claros, um dos melhores do estado, estão aqui hoje conosco. O Ted Evangelista e o Marco Guzmão. Profissionais gabaritados e acostumados a trabalhar com crianças e com adultos, principalmente na área desportiva. Estamos abordando o tema tecnologia aplicada ao esporte. Eu queria ouvir dos senhores, qual que é essa tecnologia aplicada, essa novidade que vocês estão lançando aí? Bom, hoje, com o avanço, na verdade, da tecnologia, é inevitável que isso fosse chegar ao esporte, né? Então, nós já temos aí as inteligências artificiais, nós temos aí a realidade virtual, inclusive alguns clubes de ponta já utilizam esse tipo de tecnologia, alguns que eu tenho ciência, que eu já vi algumas publicações, por exemplo, o Palmeiras, o Manchester City, o Atlético Paranaense, eu já vi que já utilizou também algum tipo de tecnologia assim. Então, a realidade virtual, ela se torna uma tecnologia interessante porque nós conseguimos ter várias atividades em um único espaço e atividades controladas e que também nós conseguimos mensurar dados. Porque a grande questão, às vezes, de um trabalho voltado, por exemplo, para funções cognitivas, é que, no esporte especificamente, é que a gente não consegue levantar dados. Então, se a gente não consegue levantar dados, como é que a gente vai monitorar? Como é que a gente vai conseguir realmente entender que existe uma evolução? Então, a realidade virtual, associada às inteligências artificiais, nós temos essa possibilidade de levantar dados, né, através de softwares que estão na realidade virtual e, através desses dados, estimular essas habilidades para que o atleta ele tenha cada vez mais agilidade nas suas tomadas de decisões, mais velocidade de processamento. Então, essa tecnologia é o NeuroTrack, né, o método que eu desenvolvi junto com o TED, onde ali o atleta, vocês vão ver que no vídeo ele está utilizando ali um exercício de tempo de resposta, então ele tem uma cortina com vários estímulos que surgem e ele precisa, em um curto espaço de tempo, fazer vários cliques com a mão direita e com a mão esquerda. Então, o próprio software, junto com a nossa tecnologia, ele consegue mensurar ali a velocidade do clique. Quanto tempo que o atleta leva da mão dele, do movimento de ação até o clique, né? E aí a gente consegue também perceber fatores como lateralidade, a progressão da atividade em ângulos diferentes, até para a gente ver como é que esse atleta lida com a pressão, com diferentes estímulos. E tudo isso acontece, na verdade, é importante falar, que através de uma tarefa visiomotora, né? Então, para a gente é um potencial gigantesco poder trabalhar esses dados, falando em funções executivas do cérebro, com atenção, percepção, tempo de resposta, de forma quantitativa. Deixa eu só fazer uma pergunta, Ted. Eu vou fazer mais uma. Tem uma pessoa aqui, ó. João Pedro. João, sei que você tem... Vamos ver o que o João tem que perguntar. Pergunta aí, João, para eles dois. João Pedro. Oi, eu sou João Pedro, eu tenho 10 anos. Eu queria saber se ao decorrer do jogo eu errar algum lance e eu me sinto mal. O que eu posso fazer para isso não acontecer? João. Gostou aí, o garotinho aí? João Pedro, prazer em falar com você, João Pedro. Excelente pergunta. Eu sempre recomendo, né, para os atletas assim, até um bordão. Após o erro, a próxima bola é sempre a mais importante. O erro anterior não importa, porque é uma tendência ficar preso no erro. E quando a gente fica preso no erro, a gente atrasa as próximas tentativas. Então, não é um processo simples, mas uma associação e um gatilho que o João Pedro já pode começar a utilizar sempre após o erro, João. Lembre-se que a próxima bola é sempre a mais importante. Tem mais uma aí agora. Ludmila, qual que é a sua dúvida aí, Ludmila? É mãe também. Eu sou Ludmila, mãe do João Pedro, ele tem 10 anos e ele joga futebol. Ele participa de vários campeonatos. E às vezes eu percebo ele ansioso antes de algumas partidas. Aí eu queria saber o que nós podemos fazer para tentar aliviar essa ansiedade que ele sente antes de começar
os jogos. Assim, é algo que às vezes não atrapalha, depende muito assim de quem vai assistir, qual a fase que está o campeonato. Então, gostaria de saber, né, o que nós, pais, podemos fazer para poder ajudar ele nesse dia, nesse campeonato, para fazer com que ele diminua um pouco essa ansiedade. Excelente pergunta. Quando nós acompanhamos um atleta, nós primeiro fazemos um diagnóstico dos fatores estressantes. Porque no dia do campeonato, no dia do jogo, várias coisas podem influenciar e diretamente ali influenciar também o emocional do atleta. Mas se a gente pudesse dividir em etapas ou então setores, fatores, o pré-jogo é muito importante. Então, quando você não cuida desse pré-jogo, você leva o atleta e ele precisa se adaptar rapidamente àquela realidade ou àquela situação. Então, a gente precisa cuidar desse pré-jogo, até mesmo aquilo que a criança, o atleta, utiliza antes do jogo, o tempo que ele chega para o jogo, quais são os contatos que ele tem para o jogo. Nós já aprendemos na televisão, acompanhando jogadores, que nós temos momentos de concentração. Mas o que é um momento de concentração? É a reserva que o atleta tem para pensar somente naquele jogo ou aquilo que está preparando para o jogo. Então eu vejo alguns pais, nós até orientamos a não deixar aquela criança, ao chegar antes do jogo, superestimulada, principalmente com telas de celular, Rubem. Porque a criança fica ali focada, dando atenção para aquele vídeo, aquela história, e ela perde o tempo de preparação para o jogo. Então, independentemente, é lógico que a gente faz esse programa individual para cada atleta, a gente pensa que os fatores pré-jogos são importantes. E aí é preciso fazer esse cuidado para que a criança volte, né, vá para o jogo, vá para aquele momento focada naquilo que ela vai precisar desempenhar. Então tem mais uma aqui, ó. O professor Marcelo Nogueira, ele está perguntando aqui, olha, qual o impacto a perda de sono interfere nas funções cognitivas da criança e do aprendizado no esporte? Nossa, essa é uma pergunta excelente. O impacto, as perdas são imensas, grandes. Por quê? Porque nós temos que ter aí um corpo bem cuidado e, inclusive, nas horas de sono, nós temos uma recuperação aí cognitiva, mental, que é muito importante. O que os pais têm muita dificuldade? Tem dificuldade, inclusive, com o horário das crianças, dos seus filhos dormirem. É preciso criar uma rotina, e essa rotina tem muito a ver com a preparação, a saúde, tão física quanto mental das crianças e dos nossos atletas. Consegue os pais regular a criança hoje com essa era da rede social, do celular? Olha, é o ideal, Rubão. Eu sei que é um cenário difícil, né? Porque a rede social, o celular virou um fator de socialização, mas é necessário, principalmente quando falamos na questão do sono, né? Então, é recomendado até que a tela ela seja tirada ali algumas horas antes da preparação para dormir. Então tudo isso é muito importante, porque quando a gente fala em funções executivas, né, que o professor Marcelo perguntou muito bem, inclusive o Marcelo, mandar um abraço para ele, uma referência aí, um estudioso inclusive também da psicologia do esporte. Já tive com o Marcelo em congressos lá em BH, lá da UFMG. Faz programa para vários clubes de Minas Gerais, né? Exatamente. Programa de avaliação. Então, assim, o nosso sono está totalmente ligado às nossas funções executivas, né? Atenção, percepção, tempo de resposta. Inclusive, nesse nosso método, a gente já tem algumas evidências de que a má qualidade do sono interfere diretamente no tempo de resposta do atleta. Tem mais uma aqui, ó. Essa também conhece muito da base e foi jogadora. Hoje é uma guerreira, uma das melhores treinadoras do estado de Minas Gerais. Daiane Espíndola. Fala aí, Daiane. Fala, Rubem, galera do Momento Esportivo 20. Aqui é Daiane, coordenadora técnica da AMEF Carlão. Eu queria fazer uma pergunta para esses grandes profissionais que estão aí. De que forma nós podemos auxiliar nossos atletas, né? Uma vez que não temos um psicólogo na nossa equipe,
como a gente pode blindar, né, fortalecer nossos atletas perante a pressão familiar, mídias sociais, torcedores, uma vez que sofremos frequentemente comentários preconceituosos no nosso dia a dia. Obrigada. Essa conhece muito. Verdade. A gente acompanha vários treinadores profissionais da área do esporte que realmente sofrem e estão convivendo com situações assim de preconceito, até de desvalorização do trabalho. Isso é uma coisa assim que a gente sente com muito pesar. Mas quando a gente fala de psicologia do esporte, nós estamos falando tanto da questão coletiva quanto também individual. E é importante pensar nessa questão coletiva. Um dos fatores mais vamos dizer assim, preocupantes é quando nós temos aí interferência dos pais que acabam cobrando de seus filhos posturas e atitudes diferentes daquilo que foi conduzido, trabalhado dentro da preparação técnica. E como que a psicologia pode fazer? A psicologia, quando se fala do coletivo, ela trabalha uma forma que nós chamamos que é a forma de grupo. Quando nós estamos falando de forma de grupo, nós estamos falando que aquele atleta ele é preparado para reconhecer e também conectar com o outro atleta naquela execução do esporte, seja no basquete, seja no futebol, seja no tênis, mas para poder fazer a questão do coletivo. A individualidade ela pode surgir, mas ela surge como uma consequência, talvez de um lance, de uma jogada, mas a questão do coletivo, dessa blindagem, é um protegendo, né, o outro dentro daquele coletivo. E a gente faz isso através de exercícios, a gente faz isso também através de intervenções em que valoriza o potencial do grupo. Nossos técnicos e treinadores, tendo o grupo na mão, conseguem blindar principalmente contra provocações e intervenções externas que geralmente vêm da família, principalmente dos pais. Tem uma pergunta bacana aqui, ó. Não deu tempo, viu, Fernando, a gente colocar o seu vídeo, mas eu vi o vídeo aqui agora, chegou, não deu tempo de editar, chegou em cima da hora. O Fernando, ele é pai de atleta. Ele está perguntando, e essa pergunta é muito boa, como trabalhar o emocional de uma criança que ela foi treinada na expectativa de jogar e ela não jogou, ficou no banco e não conseguiu se recuperar emocionalmente, porque ela não entrou e não jogou. Como trabalhar isso? Pois bem, isso é pesado, né? Pesado. Essa é uma questão que acontece frequentemente, né? Porque todos treinam, todos se preparam para jogar, mas existe um espaço que, principalmente quando se trata de competições, o treinador normalmente ele prioriza alguns atletas devido talvez a posições, a desempenhos específicos, a funções específicas ali que o treinador é quem determina, mas de fato lidar com essa frustração para o atleta é muito difícil. Então o que a gente recomenda é sempre apoiar o atleta, né, sobre o processo, fazer com que ele entenda que estar treinando não é uma garantia de que vá sempre jogar, mas é sempre dar esse apoio de que a importância do resultado final, ela depende de vários fatores, inclusive de ficar no banco, inclusive de aprender a reconhecer o momento do outro. Ontem no jogo do Atlético foi isso. O garoto da base saiu, entrou e fez o gol que garantiu o Atlético ir para os pênaltis. Exatamente. O garoto da base, né? Exatamente. Assim, o futebol tem algo que é interessante, nós temos inúmeros atletas assim, profissionais, né, que nós podemos mensurar nomes assim, de carreiras reconhecidas, de atletas que jogaram pouco, tiveram poucas oportunidades, mas quando entraram tiveram um crescimento exponencial. Então, destaque. Exatamente. Então é o que a gente orienta para os pais, principalmente que convivem diariamente com o filho, é dar esse apoio constantemente para continuar no processo, para não desistir do processo. E em algum momento essa oportunidade ela vai surgir e a ascensão pode ser exponencial. Olha que bom receber isso aqui. Olha, tem muita gente assistindo aqui. Uma delas é a Daiane. Olha, falou que é top, excelente a resposta. Ela falou, Rubens, seu programa hoje deveria ser copiado em rede nacional. Esse tema é essencial para pais,
atletas e treinadores. Obrigado, viu, Daiane? Top demais. Tem mais uma aqui? A gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Tem mais mensagens aqui, mais perguntas para os nossos convidados especialistas, psicólogos especialistas, o Marcos Guzmão e o Ted Evangelista. Já já a gente volta. Pode continuar mandando mensagens aí. Viva momentos de alegria e diversão num dos maiores clubes de Minas Gerais. Max Min Clube, tradição e modernidade num só espaço. Área verde, quadras, parque aquático, uma exuberante lagoa com cascata ornamental e muito mais. Bem pertinho de você. Uma estrutura surpreendente para encantar toda a sua família. Max Min Clube, o máximo prazer nos mínimos detalhes.